Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre o tema indicadores, que é um tema de preventiva, ok? Então, quais são os assuntos dentro de indicadores que mais caem na prova? Não, eu já vou adiantando que, apesar de ser um assunto de preventiva, não é um assunto muito cobrado, esse tema indicadores. Agora, é um tema chato, ruim, que foge um pouco do habitual que a gente está preparado, está acostumado a estudar. Então, a diferença entre coeficientes e índices é um assunto muito mais como um fundamento, não é que vai cair uma questão sobre coeficiente e índice, mas é um fundamento que você precisa entender para o restante do estudo dos indicadores. Depois que você entende um pouco a base dos indicadores, vai vir a parte de coeficientes mesmo. Então, vai ter, por exemplo, o coeficiente de morbidade, tá certo? Falando um pouco sobre incidência, prevalência, coeficiente de mortalidade. Então, não é que ele vai cobrar a definição do coeficiente, ele vai cobrar, muitas vezes, um cenário clínico que pode pedir para você calcular, ok? Coeficiente de mortalidade específica para a causa, também cai muito pouco, mas talvez apareça alguma questão pedindo para você calcular, enfim, fazer algum cálculo comparativo entre causas específicas de morte, tá certo? Coeficiente de mortalidade, dentre todos os coeficientes, talvez esse seja o mais importante. Então, tem uma atenção especial ao coeficiente de mortalidade. E, principalmente, certo? Junto com o coeficiente de mortalidade, a diferença entre os tipos de mortalidade infantil. Nós temos alguns coeficientes, então você tem que saber diferenciar bem o que é um coeficiente de mortalidade infantil, neonatal precoce, neonatal tardia, pós-natal, infantil tardia, entender quais são as causas comuns desses coeficientes, mortalidade perinatal. Então, junto com o coeficiente de mortalidade materna, a mortalidade infantil é um assunto muito relevante para a sua prova. Saber exatamente qual a definição de cada um desses e quais são as principais causas de óbito para cada um desses tipos diferentes de mortalidade infantil. É só lembrar que o neonatal precoce, você vai ter ali as infecções perinatais, malformações congênitas, né? E quando a criança ali passou de um pouquinho lá, mais para infantil tardia, você vai ter uma mudança do padrão, como doenças respiratórias, doenças infecciosas também, ok? Coeficiente de letalidade não é muito comum cair, mas, enfim, dê uma lidinha para entender como faz. Aqui são mais questões clássicas, que é o índice de Swarup-Uemura. Então, às vezes pode parecer uma questão clássica, uma questão de uma prova mais tradicional, mas não é o foco. Leia, entenda, mas, assim, provavelmente não tem tanta chance de ser abordado. Se cair, você vai estar preparado conhecendo esse índice. E também as curvas de Nelson Moraes, da mesma forma que o índice, essas curvas de Nelson Moraes já caíram muitas vezes em outras provas mais tradicionais. Talvez se a prova vier com abordagem mais tradicional, ela possa cobrar, mas não é o habitual de cobrar. Beleza? Então, índice e os indicadores, índice e coeficientes, é um assunto que pode cair na sua prova, não com muita relevância, como, por exemplo, o SUS de preventiva, mas é importante você estar seguro em relação a esse tema. Então, preste atenção no coeficiente de mortalidade infantil, saber diferenciar e saber quais são as principais causas de cada um deles. Beleza? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula de direcionamento dos seus estudos da nossa mentoria. Grande abraço.